Olá, meus amigos, boa tarde a todos, boa Páscoa a todos. Estamos aqui com mais uma live no canal, nesta sexta-feira da Paixão, né? O pessoal já está chegando por aqui, o Miquéia Santiago. Eu queria dizer a vocês que hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo, meu companheiro de Band Esporte, o Raí Monteiro, que está aqui para a gente falar sobre o clássico do próximo domingo, entre São Paulo e Flamengo, né? Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre algumas possibilidades, mas o Raí fala sobre qualquer clube do futebol brasileiro, sobre qualquer clube do futebol, por consequência de São Paulo também, e vai ajudar a gente a desvendar Flamengo e São Paulo. É muito difícil, mas tentar fazer uma prévia para esse clássico. Um abraço ao Benetton, que está aqui com a gente, a Cirleane, o Caetaninho também, sempre com a gente. E aí, Raí, beleza? Boa tarde a você, meu amigo. Boa tarde, Berno. Um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A mensagem bem carinhosa ali do Caetaninho, né? Sobre o... Sempre. O Caetaninho é sempre muito carinhoso. Parece que ele não gosta muito do trabalho do Paulo Souza. Mas vai ser um jogo bom, né, Berno? A expectativa é de que a gente tenha um bom São Paulo e Flamengo nesse domingo. Flamengo e São Paulo, né? O jogo no Maracanã. Um Flamengo que, na minha visão, parece, né? Não dá para cravar que sim, mas parece começar a entrar num caminho aí com o Paulo Souza, pelas últimas atuações, principalmente a do jogo contra o Tajeres, né? Onde, na minha visão, ele rompeu um pouco ali com as suas convicções, mas bem pouco, e a gente pode falar sobre isso. E um São Paulo que faz uma temporada de um planejamento muito bom, né? Até aqui, dosando energias, distribuindo os jogadores pelas competições, fazendo com que vários jogadores possam ter minutos ao longo da temporada. Eu acho que isso tem sido um fator importante para ser bastante competitivo, já que, tecnicamente, o Rogério tem um time inferior à maioria dos times do futebol brasileiro, ou boa parte dos times do futebol brasileiro. Você não acha que o São Paulo tem um bom elenco, Raí? Assim, o Rogério Ceni, de certa forma, não é um privilegiado também por poder... claro, não é culpa do Rogério Ceni, mas o São Paulo caiu num grupo bem tranquilo na Copa Sul-Americana. Ontem venceu o Everton, jogando no Morumbi, sem maiores sustos, com o Arboleda jogando muito bem, diga-se, né? E a boa notícia para o torcedor de São Paulo, pelo menos eu vejo dessa forma, são as voltas, pelo menos um curto intervalo de tempo ali, do Rodrigo Nestor e do Gabriel Sara. Dá para imaginar esses dois caras jogando domingo no Maracanã? Eu vou até refazer o que eu falei, Berna. O São Paulo tem um elenco inferior à maioria dos times do futebol brasileiro. Na verdade, eu estava querendo dizer em relação à briga pelo título brasileiro, né? Com Flamengo, Palmeiras e Atlético. Mas acho que é um time que pode competir para ficar ali no G4, talvez. Então, só refazer essa parte aí, porque de fato não era exatamente o que eu queria dizer. Mas em relação aos jogadores que estão voltando, né? O Nestor e o Sara, o Rogério tem falado muito sobre eles, né? Nesse período aí de temporada até aqui, e principalmente a importância desses jogadores, né? Que já se notou na temporada passada. Acho que é importante a gente contextualizar, talvez antes até de falar mais propriamente se eles vão poder jogar ou não no domingo. O Nestor começa a temporada como um 5, né? O Rogério usando ele como um primeiro volante ali nos primeiros jogos da temporada. E isso, obviamente, não dá muito certo, porque o Nestor não é um jogador que tem, entre as suas valências, a maior capacidade de desarme, de recuperação de bolas para jogar à frente da defesa, né? Na minha visão, a ideia do Rogério nesse sentido lá atrás era mais ter um bom passe para iniciar as jogadas. Mas à frente ele não tinha alguém que pudesse articular. E aí, a partir da terceira ou quarta rodada do Campeonato Estadual, quando ele muda o sistema de jogo, passa a atuar com 2 atacantes, e o Nestor partindo como um segundo volante, mas sendo um 10, sendo um articulador, eu até fiz um vídeo lá no meu canal sobre isso, sobre como é o impacto do Nestor dentro do time, partindo como um segundo volante, sendo um 10, o São Paulo se encontra, né? E o Nestor começa a distribuir assistências, criar chances, fazer boas jogadas. O Sara é um jogador que, desde a temporada passada, né, é alguém que se entrega muito coletivamente, né? Ele doa muito do seu jogo para que o time possa se manter equilibrado. Algo muito semelhante do que acontece com o Igor Gomes, que é muito criticado por uma parte grande da torcida, né? Até acho que tecnicamente são jogadores diferentes. O Sara, na minha visão, tem mais capacidades do que o Igor Gomes, mas em campo os dois têm funções muito parecidas, né? O Sara como esse cara mais aberto, que vai ajudar na marcação e que vai tentar criar uma ou outra jogada, avançar, enfim. Não vai ficar só também preenchendo espaço para marcar.
Então, dito isso, né, fazendo essa pequena contextualização aí sobre o trabalho dos dois do ponto de vista tático, o Nestor acreditou que será titular no jogo do domingo. No fim de semana, quando o São Paulo venceu o Atlético Paranaense, o Rogério foi perguntado sobre esses dois jogadores e ele colocou ali ele respondeu de uma forma que, na minha visão, deixou bastante claro o que pode ser nessas próximas semanas. O Nestor ficou uma semana fora, né? Ele sai no segundo jogo da final contra o Palmeiras, machucado, e aí ele fica essa semana fora e retorna. Então, do ponto de vista de desgaste físico, ou de recuperação física, melhor dizendo, ele não perde muito, porque ele ficou só uma semana parado, né? Não tem um impacto muito grande esse período que ele fica parado, né? Então ele pode voltar a ser titular no jogo do domingo. O Sara é muito difícil. O Sara muito dificilmente será titular no jogo contra o Flamengo, porque ele ficou um mês sem jogar. Teve alguns minutos na noite de ontem, na quinta-feira, contra o Everton, né? Fraco time do Everton do Chile. Não foi um bom jogo, um grande jogo do São Paulo, mas acho que vale muito mais pela vitória do que pelo desempenho, por conta das mudanças e observar alguns detalhes, é claro. Mas o Sara é muito difícil, Berna, que seja titular. Acho que vai ficar no banco para contribuir em algum momento do jogo. Inclusive, não sei até se eu estou me adiantando muito, com certeza a gente vai falar sobre isso. Eu acho que o Rogério vai repetir o mesmo time da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras domingo no Maracanã. Então você acredita naquele jogo, o Wellington jogou na lateral esquerda, né? Isso. O Jandrei no gol, Rafinha, Diego, Léo e Wellington. E aí reside uma dúvida, né? Se o Arboleda vai ser ou não titular na zaga. Pode ser que ele jogue ao lado do Diego Costa. Você tem uma zaga mais alta, né? Mais rápida, talvez. O Léo é o que tem melhor passe dos três. Mas eu não acredito em um São Paulo que vá propor muito jogo no Maracanã. Então, talvez Arboleda e Diego Costa seja a defesa, né? Para ter uma defesa alta e forte, rápida. No meio-campo, Pablo Maia e Nestor, nessa primeira linha, entre aspas, o Nestor depois, quando o time tem a bola com liberdade para se movimentar. O Alisson de um lado, o Igor Gomes do outro, jogadores que sustentam muito nessa linha defensiva, essa linha no momento de defender, porque preenchem espaço, ocupam o setor, combatem, pressionam, desmarcam. E aí, Éder e Caleri um pouco mais à frente seria a minha aposta de time para domingo. Deixa eu lembrar o pessoal que o Raí falou sobre o canal dele. Eu coloquei o link aqui na descrição desta live, também estou colocando agora aqui no chat, né? O Taticamente Falando. O Raí fala sobre todos os times. Temos agora mais de 130 pessoas aqui nesta live. Se cada um que estiver nessa live seguir aqui, se inscrever no canal do Raí, que eu garanto que é muito bom, ele vai passar de 1.700 inscritos, né? Para chegar a 2.000 inscritos logo de sair daí. O Irineu faz uma pergunta importante, né, já que o Bruno Henrique não vai jogar. Marinho ou Lázaro na ala? Né? Eu nem gosto de falar muito em ala nesse caso, mas vamos lá. São duas propostas bem diferentes aí. O Marinho sendo um jogador mais rápido, um jogador mais de contra-ataque pelo lado esquerdo, tá? Que vai mais à linha de fundo do que o Lázaro. O Lázaro é um jogador talvez mais habituado ao jogo de posição, um jogador que pode cadenciar mais o jogo. Acho que são duas propostas bem diferentes, assim, não diria antagônicas, mas bem diferentes. O que você acha, Rai? Olha, Berna, eu apostaria no Lázaro, né? Até por já ter exercido mais vezes essa função, né? Você até me corrija se eu estiver errado, mas o Marinho entrou na esquerda no jogo contra o Tadieres, né? E ele não jogou muitas vezes naquele setor. Então, minha aposta é no Lázaro. Eu acho que ele está mais adaptado ao que é a função, ao que pede o Paulo Souza. E acho que do ponto de vista de cumprir o dever ali, né, de cumprir aquilo que o treinador vai querer, o Lázaro vai ser um jogador que, na minha visão, pode agregar mais do que o Marinho naquele setor, né? Acho que o Marinho é mais atacante, é um cara para jogar até mais próximo da área, né? Eu vejo ele jogando, Berna, porque quando o Flamengo tem a bola, né, e é importante que a gente fale sobre isso, porque o Paulo Souza até respondeu, né, um colega na entrevista no sábado, depois do Atlético Goianiense, né? E é importante que a gente frise essa questão para não ficar um mal entendido e nem desconhecimento. Porque o Flamengo não joga com 3 zagueiros. Nunca jogou com 3 zagueiros, com o Paulo Souza. Ele não joga com 3 zagueiros. Muito provavelmente não vai jogar no domingo com 3 zagueiros. É uma linha defensiva de 4. Para a gente definir o sistema tático, é preciso observar como o time se defende. O Flamengo se defende com 2 linhas de 4. Lateral direito, que invariavelmente é o Mateuzinho. A sua dupla de zaga, que deve ser o William Arão e o Davi Luiz para esse jogo. E na esquerda, o Felipe Luiz. Quando o time sai para o jogo, o Felipe Luiz fica como um terceiro homem por dentro
e faz a saída com o Davi Luiz e o Arão, exatamente o que o Rogério Ceni fazia quando treinava o Flamengo. E ninguém dizia que eram 3 zagueiros. Então, é preciso esclarecer isso, só para não ficar um mal entendido de que o Flamengo joga com 3 zagueiros, porque eu já vi até gente falando que a culpa do rendimento ruim do Flamengo, ou da oscilação do desempenho, era dos 3 zagueiros, sendo que o time não joga com 3 zagueiros. Então, é importante colocar isso claro. E aí ele tem um homem aberto pelo lado direito, que é o Mateuzinho, né? Ele se desprende da linha defensiva quando o time sai para o jogo e vai atuar como um ala, por isso a pergunta do amigo, né, anteriormente, se Lázaro ou Marinho na ala, e aí fica um outro jogador do lado esquerdo, que pode ser o Lázaro, pode ser o Marinho. No jogo da quarta-feira contra o Tadieres, terça-feira, né, contra o Tadieres, em alguns momentos foi o Arrascaeta, em alguns momentos foi o Bruno Henrique. Deu para ver em vários lances do jogo o Bruno Henrique em cima da linha lateral, o Arrascaeta em cima da linha lateral, com variações, né, se movimentando, enfim. Então, a aposta no Lázaro, né, pela característica do jogador e pelo que ele pode agregar, e já fez nesse sistema do Flamengo, eu acho que é mais certa, talvez, do que colocar o Marinho por ali. Esse negócio dos 3 zagueiros é o seguinte, gente, vale até sublinhar isso. Se esse esquema é com 3 zagueiros, o do Jorge Jesus também era. Porque ali ele fazia o seguinte, ele baixava o Arão para fazer uma saída de 3. Assim. Isso não tem absolutamente nada a ver com jogar com 3 zagueiros. Ele pode até jogar com 3 zagueiros. Ele já jogou com 3 zagueiros na Fiorentina, né? Ele tinha o Roncalha jogando pelo lado direito, tinha o Finado Astori jogando pelo lado esquerdo, mas nesse time do Flamengo, não. Tanto que eu chamo a atenção para um lance no jogo, um lance não, para vários lances no jogo contra o Atlético, em Cuiabá, e o Felipe Luiz não marcando, porque não é um time de encaixes individuais, mas com vários duelos com o Hulk, quando o Hulk caía pelo lado direito, né? Então, assim, por que acontecia isso? Porque o Felipe Luiz era um homem que marcava o setor, logo era um lateral esquerdo, né? Até quando joga, né, Berna? O Léo Pereira por ali não são 3 zagueiros. O Léo Pereira, quando entra como um lateral esquerdo. Exatamente, foi assim na partida contra o Atlético Goianiense, foi assim no meio de semana contra o Tajeres, quando ele entra como um lateral esquerdo, o Léo Pereira. A gente pode discutir a opção, né? Mas é um fato, e ainda mais depois da saída do Ramon para o Bragantino, não tem um substituto ali até a recuperação do Ayrton Lucas, que será esse jogador, ou muito provavelmente. Mas, assim, eu concordo com o Raí. Assim, não é um time que joga com 3 zagueiros. Sair com 3 é bem diferente do que jogar com 3 zagueiros. Até porque muitos times no mundo saem com 3. E nenhum deles joga com 3 zagueiros. O Liverpool sai com 3, o City sai com 3 e não joga com 3 zagueiros. O Barcelona não joga com 3 zagueiros, sai com 3. Esse aí é um conceito que começou lá atrás, né? Com o Ricardo Lavolpe, né, que mostrou isso ao mundo na Copa de 2006, e o Guardiola aperfeiçoou esse processo. Mas isso passa longe de jogar. A saída com 3 é justamente para ter superioridade num 4-4-2 adversário, de repente, alguma coisa assim. O Júnior Rodrigues aqui faz um questionamento sobre um vídeo que eu fiz, que eu publiquei mais cedo hoje. Eu acho que o Isla, assim, eu não estou falando que o Isla é um grande jogador, porque não é. Não se trata de um grande jogador. Mas, defensivamente, me parece que ele é menos pior. Ele é um pouco mais competente do que o Rodinei para fazer essa função. É apenas isso que eu acho. Para mim, nenhum dos 2 jogadores estaria no Flamengo hoje. Mas eu faria isso. Já temos mais de 200 pessoas aqui na live. Vamos chegar a 1000 hoje. Vamos tentar. Sempre lembrando que o canal do Raí, Taticamente Falando, está aqui o link no chat. E está o link também na descrição deste vídeo. Espero que esteja preparando tomar 4 como foi com o Palmeiras. Até em cima disso, Raí, você imagina um São Paulo jogando com uma postura mais cautelosa, não é o termo, mas um time marcando atrás, mais no seu campo, jogando por uma saída mais rápida, ou um time como era o Flamengo do Rogério Ceni, tentando exercer o protagonismo por meio da posse de bola? Eu acho que nem uma coisa nem outra, Berna. Eu acho que não vai ser um time que vai ter a bola, mas também não vai ser um time que vai jogar com um bloco lá perto da sua área. A gente vai subir, vai pressionar, vai tentar trabalhar com encaixes no setor de meio campo, bem definidos. O Rogério fez isso com muito sucesso em alguns jogos nessa temporada contra o Corinthians, sem comparar times. Mas contra o Corinthians ele fez isso e deu muito certo. Contra o Palmeiras no primeiro jogo da final, isso deu muito certo. Então,
o Éder, né, que é o segundo atacante ao lado do Caleri, é invariavelmente o jogador que vai encaixar no primeiro homem do passe, né? Tentar tirar o jogador do primeiro passe. Então, o Caleri muito provavelmente vai ser um cara para tentar incomodar muito o Davi Luiz, que é um cara que tem a saída para o jogo. Em alguns momentos, talvez o William Arão, em outros momentos, o Éder subindo, os dois pressionando, dois dos três zagueiros dos zagueiros do Flamengo, né? Dos homens de saída, não três zagueiros, mas homens de saída. Eu até estou muito curioso para ver como vai ser isso, porque se a gente pensa nos desenhos dos times, o Flamengo já tem uma superioridade numérica na saída, né? Porque são os três que ficam, Arão, Davi Luiz e o Felipe Luiz contra dois, Caleri e o Éder. Como que o Rogério vai se adaptar a isso? Se ele vai soltar o Alisson e o Igor Gomes para pressionar os homens que saem pelo lado, né? Felipe Luiz e o William Arão, e vai deixar o Éder pressionando mais um homem que pode ser o do primeiro passe, o João Gomes, ou o Thiago Maia, ou o Andreas Pereira, quem joga por ali no setor de meio campo, e aí os laterais pressionando os alas. Mas a minha aposta seria num São Paulo que vai tentar encaixar mais a marcação no setor de meio campo e saída de bola do Flamengo, e jogar menos em bloco baixo, porque todos esses jogadores que eu citei, Berna, Caleri, Éder, Igor Gomes e o Alisson, que devem ser titulares, nenhum deles tem por característica velocidade, transição rápida, saída em contra-ataque. São jogadores de força, de marcação, mas que não são velozes. Então, não acredito que o Rogério vai optar por um plano de contra-atacar em velocidade. E, rapidamente, o jogo do Palmeiras eu acho que é um jogo que não serve para nenhum tipo de comparação, os 4-0 da segunda final. Que é um jogo em que o São Paulo não viu a cor da bola. Ele serve para que o Rogério e a sua comissão olhem para aquele jogo e façam correções. Apatia, erros defensivos de cobertura, de pressão, tudo isso é válido, mas eu acho que como parâmetro para o adversário olhar e falar, vou me mirar nesse jogo aqui para poder fazer um jogo igual e ganhar, golear, enfim, não sei se é o melhor caminho, porque ali deu tudo errado naquele dia, ninguém jogou bem, o time coletivamente foi muito frágil, a atmosfera eu acho que interferiu na atuação do São Paulo, acho que os jogadores sentiram muito o estádio lotado, a pressão da final, enfim. Acho que uma série de fatores contribuíram para aqueles 4-0 que dificilmente vão acontecer de novo dentro da temporada. Não o placar, mas o desempenho do time. Eu concordo com você, tanto que o Rogério Ceni diz após o jogo que aquele foi um jogo abaixo da média que o São Paulo jogou em toda a temporada. O São Paulo fez jogos ruins na temporada. A gente pega a média, a gente tende a achar assim, peraí, é o jogo contra o Corinthians, é o jogo contra o Palmeiras, o primeiro, é o jogo contra a Inter de Limeira, que o São Paulo empatou, mas jogou muito bem. Pega a média todos os jogos, e tem jogos ruins do São Paulo, como a partida contra o Guarani, contra o Água Santa, bota tudo isso num balaio, tira a média, o São Paulo jogou abaixo disso, ou seja, foi uma partida muito ruim a do São Paulo. O Ronei César está perguntando se o Fernandinho do City poderia desempenhar a função do Felipe Luiz como terceiro zagueiro. Isso você está falando na saída de bola. Não tem a menor condição. Ele pode ser o que o Arão foi no time do Jorge Jesus, mas jogando ali na saída de bola pelo lado esquerdo, eu não acredito nisso. O Irineu está falando que curte muito esse canal. Valeu, Irineu, um abraço, boa tarde para a Bibi. Vamos deixar o like, pessoal, temos mais de 300 pessoas aqui na live, para a gente chegar pelo menos a 500 pessoas hoje, encontro com vocês. O que acontece com a defesa do Flamengo está ocasionando muita instabilidade, está falando aqui o Carlos Antônio, o Adriano Rodrigues. Cara, tem um vídeo sobre isso, a gente contou com a colaboração do nosso amigo Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola. Aliás, inscreva-se no Mundo da Bola, ótimo canal. E ele mostrou claramente ali um distanciamento das linhas defensivas e um problema muito grande de marcação pelo lado direito. Quando o Rodinei não recompõe, isso causa um efeito em cadeia. O Arão tem que sair para cobrir o lado direito, o Arão, evidentemente, quando joga como zagueiro central, e aí o Davi Luiz faz a cobertura do Arão, causa uma reação em cadeia. Então, assim, essa formação defensiva, com duas linhas de 4 que não estavam tão próximas assim, ela demanda uma colaboração de todo mundo, uma consciência tática defensiva muito grande de todo mundo, que não foi definitivamente o que aconteceu. Matheus Moraes está perguntando aqui, afirmando que o Rogério Ceni pode surpreender o Paulo Souza. Claro, isso pode acontecer. O Irineu é de Teresina, onde o Flamengo vai jogar contra o Altos. Aliás, o campo do Albertão está muito ruim, né?
O Rony está perguntando aqui se o Matheus França não lembra o Gerson. Calma. Pode lembrar em posicionamento, se bem que eu acho que ele joga um pouco mais à frente. Mas falar em comparação é muito ruim. O Albertão aqui foi o que eu falei. O Cardoso está falando do Albertão. Foi o que eu falei aqui. Ô, Raí, a formação do meio de campo, então, com o Rogério Ceni jogando, no caso, seria com o Pablo Maia, o Nestor, você acredita que vai ser titular? O Igor Gomes, seria algo assim? Eu acho que sim. Eu acho que o Igor Gomes vai sair jogando, Berna. Mesmo sendo titular e jogando muito tempo, né, contra o Everton, ele acredito que será titular. Fisicamente é um jogador muito privilegiado, né? O Rogério sempre fala sobre isso, sobre a capacidade física que ele tem, cobertura de espaço, a noção tática, um jogador que agrega muito para o time do ponto de vista coletivo, ajuda a sustentar muito, né? É um jogador que vai correr para que outros possam brilhar, né? O Rogério até já usou essa frase em alguns outros momentos. E tem uma coisa interessante sobre o Igor Gomes, né? Em alguns jogos, o Rogério tem testado ele como 5. No segundo tempo das partidas, ontem ele fez isso, em um determinado momento, trouxe o Igor Gomes para ser um 5, porque é um jogador com boa capacidade de marcação e que tem aí uma qualidade de passe, né? Não é um primeiro volante, nunca foi na carreira dele. Inclusive, quando ele surge no São Paulo, ele era muito mais um 10, né? Um cara que jogava perto da área, um segundo atacante, um ponta de lança para os mais antigos. E muita gente até comparava ele ao Kaká e tal. Comparação que é muito engraçado isso, né? Porque o torcedor faz essa comparação. Parece que o Kaká, o estilo de jogo e tal, não sei o quê. E aí depois o cara não vira o Kaká, porque virar o Kaká é muito difícil. O Kaká foi o melhor jogador do mundo. E aí a culpa é dele, porque ele não virou o Kaká, não do torcedor que criou a expectativa de que ele fosse o Kaká. Isso que é muito louco. E aí começam a xingar o garoto, criticar, vaiar. E o Rogério tem dado muita confiança para ele. Foi o capitão do time no jogo de ontem e tem esse teste interessante dele ser o 5 em alguns momentos. Não será 5 no jogo contra o Flamengo, mas em um cenário ou outro, né? Eu acho que a Sul-Americana tem sido importante para o São Paulo nesse sentido. Ontem, por exemplo, além do Igor Gomes como 5, que ele já tinha feito em outros momentos, jogou o Patrick de lateral esquerdo em algum momento do jogo. A competição o São Paulo tem um grupo muito fraco. O grupo é muito fácil. Os times são muito frágeis, os adversários. Ayacucho, o Everton e o Jorge Wilstermann. Então, nesses jogos, é necessário você fazer testes. Não dá para testar contra o Flamengo no Maracanã. Não dá para testar contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Santos na Vila. É mais difícil. Então, você testa nesses jogos mais fracos. Acho que o Rogério tem aproveitado muito esses confrontos para fazer isso. E, além dos 3, acho que o Alisson vai completar os 4 homens de meio campo do São Paulo. E aí eu vou entrar naquela jogada que eu acho mais perigosa do São Paulo daqui a pouco, pelo que eu vi até aqui do São Paulo, tá? Quero ver se o Aí concorda comigo ou não. O Cardoso está perguntando se o São Paulo jogou com o time titular ou reserva na Sula, reserva, e se vai com o time titular, ou se vai com o time titular ou reserva contra o Flamengo, titular, tá? Claramente ali existe uma prioridade ao Campeonato Brasileiro e o grupo possibilita isso no São Paulo. É a mesma coisa com o Palmeiras na Libertadores. O grupo possibilita isso. Num contexto de oitavas de final, aí, evidentemente, num jogo decisivo de mata-mata, imagino que o Rogério Ceni e o São Paulo deve se classificar, imagino o Rogério Ceni escalando o time titular. Mas como o momento é de primeira fase, de fase de grupos, então eu não vejo porquê. Acho que a estratégia é perfeita do Rogério, assim como eu acho que a estratégia do Abel é muito boa na Libertadores da América. São Paulo só tem que se preocupar com o Caleri. Sem ele, o São Paulo é muito manso. Eu discordo completamente. Eu acho que o São Paulo é um time bom. Com o Caleri fica melhor ainda, fica mais perigoso. Mas não é só o Caleri. Uma grande jogada da bola aérea para o Caleri. Não é só isso, Raí. Eu queria abordar essa jogada com você. É uma jogada que o Caleri sai da área, vai para o lado direito, atrai a marcação e o Alisson entra em facão na diagonal, fazendo a diagonal da ponta esquerda, até porque ele não é um ponta esquerda, né? É um jogador que atua pelo lado esquerdo. Ele entra na área e o Pablo Maia vem de trás. Você concorda que essa é uma jogada forte do São Paulo? Estou viajando, você fique à vontade para discordar de mim, tá? Não, é uma jogada forte, sim, Berna. O Caleri evoluiu muito, né, do ponto de vista tático com o Rogério. Inclusive, depois da primeira final contra o Palmeiras, ele falou que o Rogério era o melhor treinador com quem ele trabalhou na carreira. O Caleri não tem uma carreira não é um currículo muito vasto, né? Ele trabalhou em alguns times, mas
não é um currículo muito vasto no sentido de treinadores, né? Na Europa ele jogou em times medianos, né? Jogou no Espanhol, jogou no Alavés, enfim. Jogou no West Ham um tempo, mas não é esse West Ham, era um outro West Ham. Mas ele evoluiu bastante, né? Ele deixou de ser muito, na minha visão, só o cara da última bola. Embora ele tenha 8 dos 11 gols marcados com um toque só na bola, ele deixou um pouco de ser só esse jogador que vai ficar lá plantado esperando a bola chegar para carimbar e finalizar. Ele também é isso, mas não é só isso. No mata-mata do Campeonato Paulista, a semifinal contra o Corinthians e no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, me chamou muito a atenção a movimentação dele, que é exatamente o que você está abordando. E essas saídas da área, não só para abrir espaço para que outros jogadores possam infiltrar, como o Alisson, que finaliza bem de média distância. O Pablo Maia fez 2 gols de média distância no Campeonato Paulista, né? Um contra o São Bernardo, que é o gol do 3-1, e o gol do 2-0 do jogo contra o Palmeiras, na ida da final. Mas também para brigar muito com os zagueiros, né? Por uma bola mais quebrada, uma bola mais lançada, para dar tempo do time respirar, do time sair de trás em algum momento. Se não consegue trabalhar desde a defesa, né? O São Paulo tem uma saída de 3 um pouco diferente, que sai com o Jandrei sendo o homem entre os zagueiros. A gente vê em vários momentos, não sei se no jogo contra o Flamengo vai acontecer, pode ser que sim, mas em vários momentos da temporada foi possível ver o Jandrei muito longe do gol. Não é só fora da área, não, muito longe do gol, justamente tentando construir com o Léo de um lado, o Diego Costa do outro, o Diego Costa e o Arboleda, e tentando ser esse terceiro elemento da saída para empurrar mais gente para o campo de ataque. O Pablo Maia jogar numa outra linha, o Nestor jogar em uma outra linha, os laterais passarem bastante, os 2 laterais bem abertos. O São Paulo tem jogado assim, com o Rafinha bem aberto por um lado, o Wellington bem aberto por outro, aproveitando o vigor físico do Wellington, mas o Rafinha também podendo fazer uma saída com 3. Mas o Caleri tem evoluído muito, né, nesse sentido da movimentação, né? Coletivamente ele é um jogador que tem contribuído mais dentro de todo esse cenário que eu tracei aqui das movimentações que o São Paulo geralmente faz com o Rogério. Ele se tornou um cara que agrega mais ao coletivo, né? Não é só mais aquele centroavante que participa pouco e que vai ser menos um jogador sem a bola. Sem a bola também, né? Além dessas disputas e das movimentações, é um cara que tem pressionado mais os zagueiros, tem induzido mais os zagueiros ao erro. Por isso eu citei anteriormente o papel que pode ser importante tanto dele quanto do Éder, para inibir esse jogo do Flamengo de passes, né? No jogo contra o Tadjeres, que o Flamengo ganha por 3-1, os 2 primeiros gols do Flamengo, o pênalti, né, a jogada do pênalti e o gol do Everton Ribeiro, eles são jogadas que se originam de passes do campo defensivo e 3 toques. No primeiro gol foi um passe do Davi Luiz, que encontrou o Everton Ribeiro, e ele gira muito rapidamente, já saindo em vantagem. E aí a tabela, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta sofre o pênalti. E no segundo gol é uma saída direta do Davi Luiz, que vai encontrar o Bruno Henrique bem aberto pelo lado esquerdo. Ele gira, parte para cima, cruza para trás e o Everton Ribeiro faz o gol. Quem puder, quiser rever, se der para achar, na internet é mais difícil de achar, né? Lance, origem de pênalti, mas o lance do segundo gol talvez tenha. Tem essa semelhança, né? O Flamengo em 2 toques, em 3 toques, chega na área adversária e finaliza. Um lance pênalti, no outro marcando o gol. Então, o Caleri e o Éder vão ter, os dois, né, vão ter um papel muito importante nesse jogo para tentar inibir o trabalho do William Arão e do Davi Luiz, principalmente na saída de bola. E o Felipe Luiz também, claro. O Frank Oliveira tá... Ó, pessoal, vamos deixar o like aí, vamos passar de 500, daqui a pouco passaremos. Deixa o like nesta live, inscreva-se aqui no canal. O Frank Oliveira está perguntando se o fato de o Flamengo atual jogar no esquema parecido com o que o Ceni usava no próprio Flamengo pode ajudar o São Paulo. Cara, assim, existem semelhanças, mas existem grandes diferenças também. Eu acho assim, o posicionamento na saída de bola, o posicionamento do lateral direito, isso lembra muito o time do Rogério Ceni. Mas eu acho um time até mais vertical do que o do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tinha muito mais, era um time que tinha muito mais paciência para trocar a bola. O time do Paulo Souza, por vezes, marca no seu campo defensivo, não tem problema nenhum em fazer isso. E a movimentação do Everton Ribeiro é bem diferente. O Everton Ribeiro, por vezes, jogava como um secretário do Isla no Flamengo, né? Isso não acontece no time do Paulo Souza. Você vê tantas semelhanças assim, ou para você é um híbrido, Raí? Eu tenho visto alguma semelhança sim, Werner. E respondendo também um pouco da pergunta do Frank, eu acho que isso ajuda, porque
Mas não só isso. Acho que o que vai ajudar muito é o fato do Rogério conhecer muito esses jogadores. Né? Ele sabe da capacidade do Felipe Luiz. Claro que ele saberia sem ter trabalhado no Flamengo, porque hoje em dia todo mundo estuda tudo. Mas estando lá dentro, né, isso facilita um pouco esse caminho, né? Você ter treinado esses caras há tão pouco tempo e conhecê-los bem. O fato do Arão ter voltado a ser um zagueiro, que é uma coisa que o Rogério, entre aspas, inventou aí quando passou a treinar o Flamengo e deu muito certo, a resposta foi muito positiva. Mas eu acho que tem algumas dinâmicas parecidas, outras um pouco diferentes. Nesse jogo, eu até você estava lá no início, né? Que talvez o Paulo Sousa tenha rompido um pouco com as convicções dele nesse jogo do Tadjeres. Eu digo isso porque eu enxerguei na linha ofensiva do Flamengo, que tinha Arrascaeta ou Bruno Henrique mais abertos, quando não tinha um aberto, o outro estava mais por dentro, Gabigol, o Everton Ribeiro, o Mateuzinho, depois o Rodinei pelo lado direito. O Flamengo geralmente ataca com esses 5 jogadores, além, é óbvio, de um suporte de um dos homens que veio de trás, um dos 2 volantes, mas eu enxerguei mais liberdade de movimentação nesse jogo contra o Tadjeres, mais trocas de posição, mais dinâmica nas movimentações. Eu acho que o Flamengo até aqui, né, ou no Campeonato Carioca, que a gente tem uma tiragem maior, era um time um pouco mais engessado quando entrava no campo de ataque. Tinha menos movimentações, menos trocas de posição. Eu acho que isso foi um indício, né, no jogo contra o Tadjeres, de que talvez ele possa estar abrindo mão aí um pouco da rigidez ao atacar para dar a esses jogadores aquilo que favorece as características dele. Como jogava o Flamengo do Jorge Jesus no ataque? Com movimentação, troca de posição constante, Arrascaeta e Everton Ribeiro a partir dos lados e o Bruno Henrique mais perto do Gabigol, mas mudando de posição, trocando, enfim, promovendo um verdadeiro inferno ali para quem ia defender. Era muito difícil se defender contra aquele time, porque a imprevisibilidade nos movimentos dos caras da frente era muito grande. Isso foi se perdendo um pouco nos últimos anos, e não é só porque o treinador pediu. Tem a questão da idade dos jogadores, fisicamente eles vão caindo, o rendimento acompanha nesse sentido, mas foi o que eu consegui enxergar desse jogo contra o Tadjeres de mais positivo, a liberdade para maior movimentação. E essa coisa que você citou anteriormente, eu vi o vídeo ao qual você se refere aqui no seu canal, onde de fato é possível ver, né, muito perceptível o espaço que o Flamengo dá para o adversário atacar, né? A falta de compactação entre as linhas, o espaço entre a linha defensiva e a linha do meio campo, a falta de pressão na bola em alguns momentos que pode ser algo fatal. Então, tem algumas semelhanças em relação aos 2 trabalhos, mas acho que tem algumas diferenças também. Não é algo igual, 100% igual do Rogério, não. Até porque não existe Ctrl-C, Ctrl-V no futebol. Eu acho que a gente fica com essa sensação, Berna, de que talvez o Flamengo mais parecido com o do Rogério, né? Porque ele vinha jogando de uma forma muito diferente. E nesse jogo ele voltou ou rememorou bons movimentos ali. E o time jogou muito bem, ganhou. E aí talvez a gente tenha ficado com essa impressão por conta disso. Mais pelo desempenho em si desse jogo do que pela sequência da temporada. O Ariminize, que está perguntando se acha que o Fernandinho pode ser uma boa para o Flamengo, eu acho que poderia ser uma boa para qualquer time do futebol brasileiro. Seria mais um desses que viriam do futebol europeu, de uma liga que para mim é o topo do futebol mundial, a Premier League, mesmo reserva no Manchester City, para brilhar no Brasil. E eu acho curioso que muita gente fala assim, se fulano jogasse na Europa, já teria sido convocado. Que faça por onde jogar no futebol europeu. Não existe maluco no futebol europeu que olha para o jogador do futebol brasileiro e fala assim, não, tem um cara que está arrebentando lá, mas eu não quero saber desse cara, não. Né? Eu me lembro até que o Thiago Galhardo brilhou aqui com o Cudê o leva para o Celta. O Thiago Galhardo fez um gol outro dia que foi anulado contra o Real Madrid. Né? Mas assim, vem tendo atuações discretíssimas, assim, é outro nível, é outra situação. E olha que ele está jogando num time de terceira prateleira na Espanha, né? Você concorda, Raí? Terceira para quarta, né? O Celta. O Celta hoje não é protagonista em competições europeias, né? Protagonista que eu digo de chegar, né? Protagonista de se classificar para competições europeias. Assim, a última vez que o Celta foi 2017. Se a gente pensar rapidamente, assim, você tem a primeira prateleira, Real Madrid, Barcelona, Atlético, eu colocaria o Sevilha nessa primeira prateleira. Você tem uma outra que tem o Vídeo Real, né? E alguém pode ouvir isso que eu tô falando e falar, pô, mas o Barcelona já caiu da Champions, o Atlético também, o Sevilha há muito tempo, e o Vídeo Real que chegou na semifinal, mas acho que não é um time ainda da primeira prateleira, está ali encabeça a segunda.
E aí você tem outras equipes, o Valência, que perdeu muito investimento nos últimos anos, né? Teve uma queda muito acentuada. Atlético Bilbao, Real Sociedad, o Betis, de excelente temporada com o Manuel Pellegrini. E talvez o Celta esteja aí na terceira prateleira. Na segunda não está com certeza, mas talvez esteja aí na terceira. O Abutre está falando que o Ceni é bom técnico, eu concordo com ele. O Cristiano Aires quer saber quem é o convidado. Raí, apresente-se, mas antes eu vou colocar aqui mais uma vez no chat. O canal do Raí, o Taticamente Falando, também está na descrição deste vídeo. Apresente-se aí, Raí. Pô, eu sempre falo para o nosso convidado se apresentar, mas, cara, que a gente está junto todo dia, então tive um lapso aqui de memória. Vou falar para você, faz tempo que eu não faço uma apresentação, hein? Nossa, mas fala aí, sei lá, uma coisa. Eu nem lembro a última vez, cara. De uma forma geral aí para o Cristiano e quem mais estiver gostando do conteúdo que a gente está conversando aí, convido a conhecer meu canal aqui no YouTube, no Twitter, Instagram, no Facebook, Taticamente Falando. Está completando 10 anos, né? Nesse ano, o portal, o site. Comecei lá essa ideia de falar de futebol e de tentar falar mais do jogo e fugir muito das polêmicas, coisa de arbitragem, lance roubado, essas conversas que a gente vê, enfim, palhaçada. Eu gosto de falar sério de futebol, de analisar o que acontece dentro de campo, e quem gosta disso também, quiser conhecer um pouco mais, principalmente lado tático, faço o convite aí para os amigos. Tá, Taticamente Falando, eu já botei umas 15 vezes aqui, vou botar mais uma vez a 16ª aqui no chat para você se inscrever lá. Vocês acham que será um jogo aberto? O Rafael está perguntando, é membro do canal, e se sim, isso não será positivo para o Flamengo. Eu duvido muito que essa partida tenha chamado a trocação, a briga de rua, porque não é o perfil dos dois técnicos. Eu não acredito nessa possibilidade. Posso estar errado e o jogo me desmentir no domingo, mas eu acho quase impossível que aconteça isso. O Ivan Gaspar te pergunta se o Rafinha está jogando bem no São Paulo. Muito, muito bem. Tem jogado muito bem o Rafinha. Acho que antes de falar mais do aspecto dele em campo, eu queria destacar só uma questão que, do ponto de vista de liderança, né, isso parece uma coisa muito subjetiva. Ele foi um jogador que teve uma influência muito positiva nesse início de temporada do São Paulo, né? E o Rogério sempre cita isso nas entrevistas. E se a gente lembra do ano passado, daquele melancólico fim de ano do São Paulo, o Rogério falava muito sobre o time ser um time calado, da ausência de uma liderança. O capitão daquele time era o Miranda, né? Que é um jogador histórico do São Paulo, ganhou muitos títulos, foi um excelente zagueiro, no seu auge ali, né? No Atlético de Madrid, seleção brasileira. Eu sempre lembro, Berna, quando a gente fala do Miranda, talvez essa não seja a melhor lembrança que se dê para ter de uma atuação do Miranda, mas eu sempre me lembro do segundo tempo dele contra a Bélgica. O que ele controlou o Lukaku no físico, ele e o Lukaku no mano a mano, com a seleção jogando exposta, correndo atrás do empate, foi um absurdo. O Lukaku não jogou no segundo tempo do Brasil e Bélgica, mas é um jogador calado, é um outro perfil de jogador, né? E o Rogério falava muito sobre isso, sobre a ausência de uma liderança. O Rafinha chegou e mudou muito essa questão, né? E dá para ver nos vídeos de bastidor que sempre ele é um cara que puxa a conversa, que está falando com os garotos. No jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano, no domingo, tem até um momento ali que o repórter que estava na transmissão do Premier faz uma intervenção e fala que o Rogério chamou o Rafinha na beira do campo e pediu para ele dar uma moral para o Pablo Maia, porque o Pablo Maia tinha errado um passe e acho que na jogada anterior ele ficou meio receoso e tocou a bola para trás. Então ele chamou o Rafinha e falou: Rafinha, vai lá e dá uma confiança para o Pablo Maia, para que ele tente, arrisque, jogue para frente e não caia, né, na questão do erro ali, errou, vou parar de tentar jogar. Então, acho que o aspecto da liderança dele é muito positiva nesse São Paulo. E rapidamente sobre como ele vem jogando, né? As atuações são de muito bom nível do Rafinha, é um jogador que ajuda mais a construir, né, o jogo. Às vezes vai dar para ver no jogo do domingo, ele até mais perto dos zagueiros para iniciar, para fazer um passe. Ele não é um cara que vai chegar 20 vezes na linha de fundo, porque fisicamente não suporta, mas isso é um jogador de 37 anos já. Mas tanto do ponto de vista de agregar ao coletivo com liderança, enfim, com as palavras, e de atuação, o Rafinha tem feito 4 meses aí sem uma vírgula ali no São Paulo. Não dá para dizer nada de negativo sobre o Rafinha. E até tem uma entrevista ainda sobre essa questão de como ele faz bem ali ao vestiário, né? Do Gabigol, que deu aqui no YouTube também, né? Conversou com o
Podpah, no fim do ano, se não me engano, né? Depois da decisão da Libertadores, e ele falou disso. Ele falou que ele foi perguntado, quem era o cara mais legal do vestiário do Flamengo com o Jorge Jesus? E ele falou, Rafinha. De longe o Rafinha. Então, é um aspecto que às vezes a gente leva pouco em consideração, né? Bobagem isso aí e tal. Mas em alguns grupos faz muita diferença. Eu acho que no São Paulo tem feito para além do que ele pode entregar em campo. O carro do Flamengo 2022 pergunta o nome do jogador que chamavam de assoviador no Flamengo. Era o Geraldo, que morreu, cracaço de bola, morreu precocemente, em 1976. Grande amigo do Zico. O Roberto Soares está mandando um abraço para você, te desejando feliz Páscoa, Raí. Igualmente. O Abutre está falando que o Rafinha está jogando muito porque é São Paulino. Acho que é muito mais do que isso. O motivo pelo qual ele está jogando bem. Evidentemente, trata-se de um ótimo jogador que foi treinado pelo Guardiola. Sempre bom falar isso, sempre bom ressaltar isso. E é óbvio que isso faz diferença na composição ali de consciência tática e outras coisas. A Aline está falando que já se inscreveu no seu canal. Obrigado, Aline. O Ivan Gaspar está falando que trocaram o Rafinha pelo palhaço, palavras dele. Do Rodinei é sacanagem, não foi uma troca, né? Mas foi uma opção. Se o São Paulo colocar jogadores mais jovens, com certeza leva vantagem. O time do Fla é lento e seus jogadores não aguentam times mais jovens. Cara, eu faço ressalvas em relação a isso, basicamente por causa de... É um time envelhecido, sem dúvida, mais experiente, mas tem jogadores ali que, particularmente, jogadores que vão compor o sistema ofensivo no jogo contra o São Paulo, pode ter ali um João Gomes, o Lázaro, o Gabigol não é um jogador velho, o Pedro, de repente, entrando, quer dizer, do meio para frente, acho que até mais equilibrado. O problema eu vejo até do meio para trás. Né, Bernardo? Tá jogando muito. Então, eu falei dele, tá jogando demais. Seria perfeito Pedro e Gabigol no ataque. Pode ter também. É muito difícil. É muito difícil, inclusive, tentar prever qualquer coisa, né? São técnicos que se adaptam muito ao jogo do adversário. Isso não significa propriamente que é ter medo, nada disso. É simplesmente uma opção. Passamos de 500, viu, Raí? Quando a gente passa de 500, a gente recomenda os canais dos amigos aqui. Então, praticamente falando mais uma vez aí. Me fala aí, Raí, qual vai ser o próximo vídeo do canal? Olha, Berna, boa pergunta. Vamos ver o que vai rolar nesse final de semana aí, de jogo bom. O problema, às vezes, é conseguir usar as imagens dos jogos, né? Mas vamos ver o que a gente consegue aí de Campeonato Brasileiro, legal e tal. Talvez o São Paulo e Flamengo, se for um jogo do ponto de vista tático interessante, pode ser que role uma análise lá no domingo à noite, segunda de manhã. O João Marcos está falando que o Rogério Ceni gosta de manter a posse de bola, mas não é um dogma para ele. Isso ficou muito claro no jogo contra o Corinthians, na fase de classificação do Campeonato Paulista. Ele pode se adaptar ao adversário ou, em determinado momento do jogo, mudar a forma de jogar também. Não existe uma forma lá em que ele encaixa os jogadores e fala, vou jogar assim os 90 minutos. Não. Não acho. Eu acho que ele pode se adaptar perfeitamente às circunstâncias do jogo. O Alex Ricardo Freire não gosta de ninguém aqui. Está falando que os dois técnicos são ruins e pronto, acabou. Não sei se ele tem saudade do... O medroso, Rogério, eu acredito que ele seja flamenguista, mas achar medroso um treinador que escalou Gerson, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro juntos é meio difícil, hein? Eu também acho. Márcio Siqueira, pode achar Flamengo... tudo, mas medroso pode achar um monte de coisa, isso é isso, mas assim, medroso o Raí trouxe dados aqui. Retranqueiro, já pensou chamar o Rogério no Flamengo de retranqueiro? Pô, não dá, né, cara? Se o Flamengo mantiver a evolução nos 2 últimos jogos, vai brigar para ser campeão com tranquilidade. Brigar para ser campeão com tranquilidade é diferente de ser campeão com tranquilidade, tá? Então, eu acho que sim. Eu acho que dá para brigar para ser campeão com tranquilidade, brigando para ser campeão. E acho que o São Paulo, em determinado momento, quem sabe? Eu acho que é um time que pode também. O Modric mostrou como a idade faz a diferença. Nesse caso, para o bem. O Modric está jogando demais, né, Raí? Acho que o Modric está jogando mais do que em 2018, até. Eu acho. Muito. Ele jogou contra o Chelsea foi um absurdo. O Vitor Sérgio até falou sobre isso, né, Berna, na transmissão do jogo. Aliás, um dos melhores, acho que eu nunca falei isso para você, mas um dos melhores conteúdos que eu já assisti aqui no YouTube foi uma live que você fez com o Vitor Sérgio numa sexta-feira à tarde.
Foi uma bela de uma live. Agora, o Modric, de fato, quanto mais velho ele fica, melhor ele joga, né? É um negócio absurdo. 120 minutos na terça ou quarta-feira contra o Chelsea, de altíssimo nível. E no segundo tempo do jogo normal e na prorrogação, jogando como primeiro volante. Um absurdo que jogou o Modric. Você acha que ele é melhor do que o Pirlo? Acho que sim. Eu também. A Elaine está falando que o lançamento de trivela do Modric não sai da cabeça dela. O lançamento de trivela para o gol do Rodrigo. Foi um espetáculo, mas é muito mais do que isso. Tem uma imagem legal, não sei se você viu, Bernardo, no fim do jogo. Dá para fazer a leitura labial, né? O Rodrigo tá andando, o Modric grita para ele 2 vezes: Errou, errou! E aí o Rodrigo olha para ele, e eles dois se abraçam e tal, comemorando ali a classificação. Deve ser ali, né, no ambiente deles durante a semana, nos treinamentos, enfim. Esses jogadores mais velhos e que ganharam muita coisa devem servir também como uma inspiração muito grande para esses garotos, o Vinícius, o Rodrigo, que estão chegando agora por lá. Você acha que o Vinícius Júnior é um jogador que pode ser protagonista na Copa do Mundo, Raí? Olha, Berna, acho que pode. Vai depender muito de algumas circunstâncias, mas eu acho que pode. Tem outros candidatos, né, a protagonista na Copa. O próprio Neymar, que não vem muito bem nos últimos tempos, né, mas pode ser que ele se encaixe ali e viva ali um mês incrível. O Lucas Paquetá tem jogado muita bola nessa temporada. Muito. Acho que hoje ele é o melhor jogador da seleção brasileira. Se a gente pegar os 11 que imaginamos ali, ou pelo menos eu imagino que será o titular no jogo contra a Sérvia, né? A abertura Brasil e Sérvia, o primeiro jogo. Isso. Se a gente pegar os 11 ali que eu acho que serão os titulares, né? Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Fred e Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Vinícius e Neymar. O Lucas Paquetá é o que está jogando mais bola hoje, é o melhor jogador da seleção brasileira. O Júnior Silva concorda com você. O jogo de posição tem que ter a posse de bola, assim, ó, das prerrogativas. Mas por que o Paulo Souza não está priorizando muito a posse de bola em determinados momentos do jogo? Não é o tempo todo, não. Eu lembro o livro, de novo, Pepe Guardiola, A Evolução, e o Paco Cerulo fala uma coisa maravilhosa. Ele fala: o jogo de posição é a forma para você chegar mais facilmente a uma vitória, mas não é a única possível, né? Ele fala: o pessoal fala que jogar com chutão lá para frente vai dar certo. Ele vai falar: pode dar certo, tudo pode acontecer. Poder, tudo pode, mas é quase um milagre, né? Então, assim, eu acho essa discussão tão tola, na verdade. Um tem saída de bola dessa forma, outro da outra. Enfim. Vai ter moleza, não. São Paulo vai completo, departamento zero, graças ao rodízio de Rogério. Todos os jogadores estão prontos para ser titulares. Sim, concordo com você. O Caetaninho pega o meu... Pode falar. Isso é um outro ponto que é muito importante, né, o Berna? O departamento médico zerado, né? Fazia muito tempo que o São Paulo não tinha um departamento médico sem nenhum jogador lá entregue, trabalhando, tentando se recuperar. Parece que, de fato, esse trabalho do Rogério surtiu efeito nesse sentido. Eu tenho um hater aqui, mas eu faço questão de colocar ele sempre aqui no o Caetano. Já mudou de nome para entrar na live e tal. Eu me lembro depois. O mais legal é que ele, mesmo sendo hater, ele continua prestigiando, né? Não, lógico. E tá, cara, você se me respeitar aqui, eu não vejo problema nenhum no contraditório. Que todo dia mandam mensagem criticando o programa, mas todo dia estão assistindo. Exatamente. Eu me lembro que ele não se conformava com os meus comentários depois do jogo lá de Cuiabá, né? Eu falei que o Flamengo jogou bem, cara. Falei, o Flamengo jogou bem. Jogou bem pra caramba, jogou melhor do que o Flamengo foi melhor que o Atlético aquele dia. Vai perder, fora Paulo Souza. Eu falei, gente do céu, que coisa é essa? Se for Patrick tá fora de... só do resultado, aí a live precisa ter 10 minutos e não 1 hora. O Google dá, a gente entra no Google lá e vê lá, o SofaScore vai me falar posse de bola, falar todas as estatísticas, eu não preciso nem ver o jogo, quer dizer, eu não vou fazer isso, mas o Google vai falar. O Patrick tá fora de forma mesmo, aí entrou ontem, né? Ele entrou ontem no jogo, deu uma caneta lá, fez uma jogada bonita, né? Depois ele virou lateral em um determinado momento. Ele já esteve pior, digo no peso, né? Fora do peso, ele já esteve pior no sentido do peso,
melhorou bastante, deu uma emagrecida, vai precisar de melhorar mais nesse sentido. Mas agora eu acho que a questão principal em relação a ele é ritmo de jogo, né? Isso só vai vir jogando aos poucos. Ele vai jogar as partidas da Sul-Americana, acredito eu, talvez no próximo jogo ele seja titular de novo. Tem alguns minutos em um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro, talvez na Copa do Brasil, enfim. Agora conseguir adquirir ritmo de jogo ao longo das próximas semanas. O Odair Moreira está falando que acabou de se inscrever no canal. Legal, inscreva-se também no canal do Raí. Estamos chegando aqui ao final desta live com 50 minutos. Tá legal? Tá, mas a gente tem mais um programa para fazer hoje aí, né, Raí? Então precisa descansar um pouquinho a voz. Estaremos juntos, então a gente faz o convite para você às 6h, né? Hoje tem bola rolando comigo, o Raí Monteiro e o Ivan Drago, né, Raí? Isso. Ou seja, vai ser uma resenha muito boa sobre... Eu detesto o termo resenha. Vai ser uma conversa muito boa sobre Flamengo e São Paulo também. E eu lembro a você que essa live tem aqui, ó, aqui, o oferecimento da Outsider Tours, que vai levar você para assistir a todos os jogos do Flamengo em loco, seja no Rio, fora do Rio, Libertadores da América. Você pode ir para Santiago com a Outsider Tours. E também você vai para a Copa do Mundo com o Outsider Tours, tá, pessoal? É só entrar no link que está aqui embaixo na descrição desta live. Liga lá, fala com o Fernando, que ele vai te colocar na Copa do Mundo. Olha aqui, ó, o Caetaninho está falando que eu estou sendo desonesto aí. O Flamengo não está jogando bolhufas até agora, não tem desempenho. Se você fica minimizando e depois chama os outros de haters. Tá bom, cara. Ivan Drago do Rock, não, é outro Ivan Drago, não é esse Ivan Drago do Rock, não. O São Paulo ganhará o jogo, tá falando aqui o Maurício MT, entretenimento, aventura e diversão. Raizão, valeu, meu irmão, obrigado aí por ter dedicado uma boa parte do seu precioso tempo ao canal, meu amigo. Que isso, Berna, é sempre um prazer falar com amigos sobre futebol. Por mim, é fazer uma live com você todos os dias, mas a gente às vezes tem uns compromissos aí que dificultam um pouco isso. Mas obrigado você pelo convite e estou à disposição para que a gente bata papo mais vezes. Exatamente, o Sérgio Luiz dando os parabéns aqui, muito obrigado. O Giovanni Valori, futebol é processo, prefere o Flamengo jogando nada agora e voando em outubro, isso pode acontecer. Estou deixando o link aqui mais uma vez para o canal do Raí, o Taticamente Falando. O Raí já chegou aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma atualização aqui. Não, ganhou 10 inscritos nessa live, aí não dá, gente. Pô, tá bom, vamos de pouquinho. Sejamos fiéis ao Raí, pô. Sejamos fiéis ao Raí, que é um grande cara. Raizão, valeu, galera. Valeu, Raí, um abraço. Até a próxima. Raí, um abraço.